Fala concurseira, vamos para a nossa quarta aula, certo? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Aula de hoje, precedência hierárquica, assunto importantíssimo para a sua aprovação. Preste atenção, fica atento, pega um papel aí, começa a anotar, que a gente já vai começar aqui e vamos dar seguimento ao caminho das pedras, como diria minha mãe, né? Vamos lá. A questão 15 pergunta o seguinte para a gente. De acordo com o Estatuto da PMBA, como é determinada a precedência entre policiais militares da ativa no mesmo grau hierárquico? Para conhecimento dessa questão, para a resolução dessa questão, na verdade, é preciso que o senhor conheça o que é precedência. Precedência é a forma que os militares, né, via de regra, utilizam para determinar a distribuição hierárquica entre pares. Então, você só vai existir precedência, já é o nosso primeiro requisito aqui, a primeira dica, entre pares, ou seja, quando estivermos em situações de igualdade de posto ou graduação. Por pares aqui, entenda igualdade entre pessoas, né, entre funcionários públicos, entre servidores militares do mesmo posto ou graduação, tá certo? Então a gente tem 2 tenentes, tem 2 sargentos, tem 2 capitães, tem 2 soldados, é a precedência que vai determinar quem ali assumirá a função de comando, com a consequente responsabilização que dela gera, e quem estará na condição de ouvinte ali, que deverá ouvir as determinações dadas pelo primeiro, tá certo? É o artigo 11 o responsável por disciplinar isso. Ele fala pra gente que a precedência de policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto de graduação e pelo quadro, salvo nos casos de precedência funcional. O artigo 11 ele é muito profundo, pessoal. Analise ele comigo. Ele traz 3 precedências para a gente. A precedência entre policiais militares da ativa, na verdade são 4, né? Primeiro ele fala dos policiais militares da ativa, ou seja, ele só se aplica aos policiais militares que estiverem na condição de ativa, né? A gente vai ver daqui a pouco que tem ativa e inatividade. E fala para a gente o seguinte, que será assegurada, via de regra, pela antiguidade no posto ou graduação. É aquela máxima que a gente utiliza, né? O capitão é mais antigo. Ele tem um capitão de 2012 e um capitão de 2009. O capitão de 2009 ele é mais antigo que o de 2012, porque ele tem mais tempo no posto ou na graduação. Mas não só, ele traz uma outra, ó, anota aí. Primeira precedência, a precedência de antiguidade no posto ou graduação. Segunda precedência do artigo 11 é a precedência do quadro, a gente vai ver daqui a pouco. Ele diz para a gente, por exemplo, que o quadro de oficiais de segurança, o QOPM, ele tem precedência sobre o QOAPM, certo? Você vai ver daqui a pouco como é que a lei disciplina isso com maior minúcia. E existe ainda na lei a terceira, anota aí, a primeira antiguidade, a segunda precedência dos quadros, a terceira precedência funcional. O que é a precedência funcional? A precedência funcional nada mais é do que a precedência que a lei atribui a quem está exercendo determinada função. Então, aquela função garante precedência com relação a todos os outros pares. Qual é a função mais corriqueira dentro do nosso universo militar que você vê essa precedência? É o comandante-geral. O comandante-geral ele tem precedência funcional sobre todos os outros coronéis, que inclusive podem ser até mais antigos no posto na graduação que ele. Mas ele, pelo fato de ser comandante-geral, tem precedência funcional para determinar a todos eles. Mas não só, trazendo para uma realidade mais próxima aqui, a figura do oficial de dia. A gente sabe que existe a figura do oficial de dia, oficial de operações, né? Nas unidades operacionais, oficial de dia nos quartéis, quartéis escolas e por aí vai. O oficial de dia é uma função que garante precedência a esse oficial que está exercendo-a, de modo a que ele tenha prerrogativa, inclusive sobre seus pares, inclusive se os seus pares forem mais antigos. Isso faz, portanto, que o oficial de dia, o oficial de operações, tenha precedência funcional com relação aos outros oficiais que sejam do mesmo posto, obviamente, volto a falar precedência para igualdade de posto ou graduação, tá certo? De modo que, independente de quadro, independente de atividade no posto da graduação, aquele sargento que, por exemplo, é o graduado de operações, é serviço que o sargento pode tirar na unidade, ele é responsável por distribuir as viaturas na área. Aquele sargento ele tem precedência funcional, independente de ser mais moderno do que o outro sargento que esteja lá, com relação aos seus pares, beleza? Então, bora lá. Questão 15. De acordo com o Estatuto da PMBA, como é determinada a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico? Alternativa A. Pela idade dos policiais militares, a gente viu isso? Não. Pelo desempenho em exames de aptidão? O que isso aqui? É educação física? Não. Faculdade de educação física? Pela antiguidade no posto ou na graduação e pelo quadro. Me chamou a atenção, bota um pontinho nela. Pela formação acadêmica? Também não é o caso.
pela quantidade de operações de combate em que participaram. Imagine. Obviamente que não. Alternativa C, pela antiguidade no posto ou graduação e pelo quadro. Beleza? Segundo o Estatuto da PMBA, como é contada a antiguidade em cada posto ou graduação? Vamos lá para o parágrafo 1º do artigo 11. Ele fala para a gente que a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data. Então você que vai formar sargento em breve, vai ter a ata de conclusão do seu curso que será assinada por quem de direito. É a partir justamente dessa assinatura do ato de promoção que será fixada a data para contagem de antiguidade. Né? Sua antiguidade vai ser contada a partir dali. Doravante, aquela ali será a sua data para você dizer, né, se é mais antigo ou se é mais moderno com relação aos seus outros pares. Então, o artigo 16, quando pergunta quando é contada, a gente tem que analisar justamente isso. Aí a alternativa A coloca a partir da data de nascimento. Não é. A partir da data de entrada na corporação. Não é a data de entrada. É a partir da data da respectiva promoção ou nomeação. Certo? Alternativa C. A D fala a partir da data de sua primeira missão em serviço. E a E a partir da data de sua graduação na academia policial. Não. É a partir da assinatura, anote isso aí, do ato da respectiva promoção ou nomeação. Ok, pessoal? Questão 17. De acordo com o Estatuto da PMBA, qual critério prevalece para determinar a antiguidade nos casos de nomeação coletiva por conclusão de curso e promoção ao primeiro posto ou graduação? É justamente o parágrafo 3º que vai dizer para a gente a resposta que a gente precisa. Nos casos de nomeação coletiva por conclusão de curso e promoção ao primeiro posto ou graduação, prevalecerá para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtida no curso. O que é que ele quer dizer com isso? Você vai fazer seu curso de formação de soldado em breve e você o seu curso de formação de sargento. Você lá dentro terá provas para oferir o seu conhecimento e posteriormente essas provas serão utilizadas para distribuir, de acordo com a nota dos alunos ali, em uma ordem hierárquica de classificação, né? É o 01 e o 0 último, como a gente chama, né? E na formação dos senhores, que é uma formação coletiva, está todo mundo formando junto, é justamente essa classificação do curso que é utilizada para distribuir a antiguidade. Por isso que estudar no seu curso é importante. Vai ser essa nota do seu curso que, na forma do parágrafo 3º do artigo 11, vai dizer para a gente quem é mais antigo, quem é mais moderno, inclusive para depois uma eventual promoção. Tá certo? Então, é a nota do curso. Na hora que ele pergunta para a gente na questão 17, qual é o critério, a gente tem que procurar a nota do curso. Já está aqui, né? Na alternativa a ordem de classificação obtida no curso, gabarito da questão 17, alternativa A. Alternativa B, a idade dos policiais militares, não. A experiência em serviço de combate, também não. Tempo de filiação a associações, esdrúxula. Número de medalhas e condecorações recebidas, não está sendo avaliado isso. É a ordem de classificação obtida no curso. Questão 18. De acordo com o Estatuto da PMBA, em situações de igualdade de posto ou graduação, qual grupo de policiais militares tem precedência? Para responder essa questão 18, a gente precisa ir no parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Essa é mais uma precedência. Lembra que eu te falei lá no caput? Tem a precedência da antiguidade, precedência do quadro, precedência funcional. Eu estou te trazendo mais um aqui agora, precedência do ativo com relação ao inativo. Então, se tivermos uma situação de igualdade, 2 capitães ou 2 sargentos, um sargento da ativa e um sargento da inatividade, o da ativa tem precedência com relação ao da inatividade. Tá certo? Então, questão 18 pergunta como é feita essa distribuição. Os policiais militares da reserva e inatividade, tem precedência? Não tem. Os policiais militares com mais tempo de serviço, ainda que na reserva, também não é o caso. Os policiais militares da ativa, esse sim tem precedência, né? Alternativa C aqui, bota um pontinho nela. Os policiais militares com formação superior, não é avaliado isso na lei. Os policiais militares com experiência administrativa, em nenhum momento a lei fala sobre isso. Então, alternativa C, os policiais militares da ativa. Certo? Vamos agora passear um pouco sobre as precedências dos quadros, né? O que a gente chama de precedência dos quadros. Para saber como é que
a lei disciplina a relação entre os quadros, de modo a que numa situação de igualdade de quadros, qual quadro terá precedência com relação ao outro. É o parágrafo 6º responsável por isso. Ele fala que em igualdade de postos, os oficiais de segurança têm precedência sobre os oficiais do quadro de oficiais auxiliares e esses, por sua vez, têm precedência sobre os oficiais do quadro complementar. O quadro complementar já não existe mais, foi uma lei que veio, mas que não vingou. Mas aqui você pode tranquilamente entender que o quadro de oficiais, que é o chamado o QETA-PM, né, Quadro Especial de Tenentes Auxiliares, ele está logo após o QOA-PM, Quadro de Oficiais Auxiliares. Então você tem o QOPM, Quadro de Oficiais de Segurança, tendo precedência com relação ao QOAPM, Quadro de Oficiais da Administração, que por sua vez terão precedência também sobre o QETA-PM, né, o Quadro Especial de Tenentes Auxiliares. Então a questão 19, quando pergunta para a gente tem que procurar essa ordem, QOPM, QOAPM e quadro de oficiais aqui, né, na lei, quadro de oficiais complementares. Se a sua prova te perguntar, vai perguntar como está na lei, ipsilitre, como a gente costuma dizer. Então vai ser quadro de oficiais complementares. Então vamos lá. Quadro de oficiais complementares. Alternativa A pergunta, né? Se ela teria logo precedência com relação aos outros. Falso. A gente viu que não é isso. Quadro de oficiais de segurança, sim. Verdadeiro. Quadro de oficiais auxiliares, sim. E quadro de oficiais complementares, por último, sim. Alternativa B é o gabarito nosso, está logo aqui no início, né? É ruim, do ponto de vista didático, quando você encontra logo essa alternativa, a alternativa correta, né, entre a A e a B, que a gente acaba, de alguma forma, não lendo com muita atenção as outras alternativas. Mas eu te convido a ler com a mesma atenção, porque a nossa intenção aqui no nosso curso é não só encontrar a alternativa certa, mas eu tenho um compromisso de dizer o porquê as outras estão erradas. E a alternativa C, por exemplo, está errada porque ele fala que o quadro de oficiais auxiliares está à frente do quadro de oficiais de segurança. Não é o caso, certo? Alternativa D, quadro de oficiais complementares, coloca logo no início, está errado também. E a ordem de precedência entre oficiais não é especificada no texto. E é sim, aqui existe, certo? Essa precedência no parágrafo 6º do artigo 11. Por fim, a questão 20. Qual dos seguintes afirmativos está incorreto em relação à precedência entre praças especiais e os demais na hierarquia da Polícia Militar da Bahia? Para respondê-la, a gente precisa ir para o parágrafo 7º. É o parágrafo 7º que diz o seguinte: a precedência entre os praças especiais e aos demais é assim regulada. O aspirante oficial é hierarquicamente superior aos praças. Ele fala logo para a gente aqui na linha A. Portanto, o aspirante oficial é superior a todos os praças, inclusive subtenente, aluno oficial, todo mundo ali, o aspirante oficial, ele está na condição de praça, mas é hierarquicamente superior a todos os outros. O aluno oficial é hierarquicamente superior aos subtenentes. Então, o aluno oficial, independente do ano, ele é hierarquicamente superior ao subtenente e, consequentemente, ao primeiro sargento, ao cabo e ao soldado. E o aluno do curso de formação de sargento, você, é hierarquicamente superior ao cabo. Então, o aluno de formação do curso de sargento entrou no curso, ele já passa a ser hierarquicamente superior ao cabo, certo? E, consequentemente, também aos soldados. Eu quero te chamar a atenção para uma tecnia da lei e que pode te confundir na prova. Bem verdade, apesar de estar alocado no artigo que trata sobre precedência, aqui estamos falando de hierarquia, de superioridade hierárquica. Não à toa que a lei utiliza a expressão hierarquicamente superior. Hierarquicamente superior aos praças, hierarquicamente superior aos subtenentes, hierarquicamente superior ao cabo. Então, apesar de estar aqui, né, até na redação original aqui do cabeçalho do parágrafo, precedência não é precedência. Bem verdade, aqui é superioridade hierárquica. Mas vamos responder a questão 20. Qual dos seguintes afirmativos está incorreto com relação à presença dos praças especiais? O aspirante a oficial é hierarquicamente superior aos subtenentes. Verdadeiro. Porque a lei fala que o aspirante oficial é superior a todos os praças. Subtenente é praça. Verdadeiro. Aqui está pedindo o incorreto, viu? Presta atenção nisso aqui. Viu? Sempre presta atenção nisso aqui na sua prova. Letra B. O aluno oficial é hierarquicamente superior aos cabos. Verdadeiro. A gente viu aqui que o aluno oficial é superior ao subtenente, consequentemente, quem pode mais, pode menos. Consequentemente, ele é superior também ao cabo. O aluno do curso de formação de sargentos é hierarquicamente superior ao aspirante oficial. Opa. Parece que surgiu a incorreta. A gente viu que o aluno do curso de formação de sargento ele é superior ao cabo e, consequentemente, ao soldado. E o aspirante oficial é superior a todas as praças, inclusive ao próprio aluno do curso de formação de sargento. Então, aqui parece ser errado. Na verdade, é a errada, né?
Já pode sinalizar aqui nela. Mas vamos passear pela alternativa D. O aspirante oficial é hierarquicamente superior ao aluno do curso de formação de sargento. Verdadeiro. A gente viu o aspirante oficial é hierarquicamente superior a todos os praças, consequentemente aos alunos do curso de formação de sargento. E o subtenente é hierarquicamente superior aos alunos do curso de formação de sargento. Verdadeiro. O aluno do curso de formação de sargento, na forma da lei, ele é hierarquicamente superior ao cabo e ao soldado. E o subtenente está superior, consequentemente, ao próprio sargento e ao aluno do curso de formação de sargento. Fiz questão de colocar aqui e destacar bastante aluno do curso de formação de sargento, porque sua prova pode perguntar, né, essa relação hierárquica existente entre as graduações, em especial para o aluno do curso de formação de sargento, que você será em breve. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu marcar aqui, né? Alternativa C. Essa foi a nossa quarta aula bem especial para a gente, que a gente fala sobre hierarquia, fala sobre precedência, assunto interessantíssimo, e que você, que é meu aluno, vai tirar nota 10 na prova. Beleza? Bons estudos, qualquer coisa, continua à disposição.